Então vamos lá, pessoal, para mais uma aula nossa do preparatório para o IFTM. Se Deus quiser, daqui a alguns dias vocês vão mandar todo mundo notícia para mim que todo mundo foi aprovado, que todo mundo já vai estudar o ano que vem no Instituto Federal, beleza? Resolvi fazer essas últimas aulas agora só resolvendo exercício, né? E aí a gente vai resolver os exercícios que a gente não resolveu nas aulas anteriores do ano de 2024, os que a gente não resolveu nas aulas anteriores do ano de 2023, e assim a gente vai indo até onde a gente conseguir para da prova mais nova até as provas mais antigas, beleza? E aí, de 2024, né, pessoal que entrou esse ano no IF, a gente não resolveu aí esse número 9, que ele fala sobre uma divisão que a gente chama de divisão proporcional. Aí ele fala para mim o seguinte, ó: Ana e Luiz formaram uma sociedade para abrir uma hamburgueria. Sabe-se que a Ana investiu 15 mil e o Luiz investiu 25 mil no negócio. Após um determinado período, o lucro foi de 9.600. E aí eles vão repartir esse lucro de maneira proporcional à quantia que cada um investiu, o que é justo. Porque se a Ana investiu menos na hamburgueria, é justo que ela fique com menos parte do lucro total. Quem investe mais, ganha mais. Quem investe menos, ganha menos. Aí a pergunta é: sendo assim, qual é a parte do lucro que a Ana recebeu? Para eu poder fazer esse cálculo, eu não vou fazer uma divisão exata. A divisão exata, se fosse a divisão meio a meio, vamos falar assim, se é 9.600 de lucro para cada um, total, cada um ganharia 4.800, né? Cada um seria 4.800. Mas não é uma divisão sem obedecer à proporção. Então, isso significa que se eu tivesse fazendo a prova, essa 4.800 aqui era a única que eu não podia marcar de jeito nenhum. Beleza? Não pode ser 4.800. E como não é igual, como a Ana entrou com menos parte no negócio, ela com certeza vai receber menos da metade. Então ela vai receber menos que 4.800. Então eu também não posso marcar 5.400 e não posso marcar 6.000. Vocês entenderam a ideia? Olha só. Só de ler e entender como é que vai funcionar essa divisão, que não vai ser dividido meio a meio, que vai ser proporcional à quantidade que cada um investiu, já elimino três alternativas. E aí, se eu não souber fazer mais nada, eu posso dar um chute que eu gosto de falar que é um chute colocado. Agora, eu tenho um chute entre duas opções. Eu tenho 50% de chance de acertar já, só chutando, sem fazer cálculo. Mas aqui a gente vai fazer o cálculo. E aí, como é que eu faço para poder fazer uma divisão que não é a divisão meio a meio, é uma divisão proporcional? Para eu dividir isso de forma proporcional, eu preciso saber qual que é a fração que cada um dos dois entrou no negócio, beleza? E aí, fração lembra divisão, lembra partes. E aí, como é que eu vou fazer essa divisão de forma proporcional? Para eu fazer essa divisão de forma proporcional, eu vou pensar o seguinte, ó. O lucro total que eles tiveram, vamos falar que é isso aqui. Isso aqui é todo o lucro que eles tiveram. Beleza? Esse lucro ele vai ser dividido uma parte para a Ana, que não é a metade, é um pouquinho menos da metade. Beleza? A Ana vai receber essa quantidade aqui. E o Luiz vai receber essa quantidade aqui. Agora, como é que eu sei quanto é essa quantidade da Ana? Essa quantidade da Ana, ela é proporcional à fração que ela entrou no negócio, tá? O total que eles investiram no negócio foi de 40 mil, porque foi 25 mil do Luiz mais 15 mil da Ana. E a Ana, ela contribuiu só com 15 mil desses 40 mil. Então, a Ana, ela contribuiu com uma fração de 15 mil entre o total que era os 40 mil. Então, essa fração que a Ana contribuiu é que vai ser, é que vai falar para mim quanto que ela vai receber do lucro. E aí, essa fração aqui, para eu calcular quanto que é essa fração de 9.600, eu já expliquei para vocês. Calcular a fração do número. A fração do número, você pega a fração e multiplica pelo número. Nesse caso, o número é 9.600, beleza? Então, a Ana entrou com quanto da sociedade? 15 mil. Quanto que foi a sociedade ao todo? 40 mil, porque é 15 mais 25, beleza? E aí, então, a fração da Ana é 15 mil em 40 mil, e essa fração que vai ser proporcional ao lucro que ela vai receber.
beleza? Aí como é que eu resolvo isso aqui? Para resolver isso aqui, a gente pode cortar os zeros. Nesse caso, tem 3 zeros aqui na parte de cima, eu vou cortar com 3 zeros na parte de baixo. E aí eu tenho que multiplicar essas frações. Multiplicar essa fração é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Não tem nada aqui de baixo. Então aqui de baixo eu vou colocar que número? Vou colocar o número 1, beleza? Aí agora eu pergunto para vocês, qualquer um de vocês, quem souber me responde. Ficou ali então 15 sobre 40 vezes 9.600 sobre 1. Essa fração 15 sobre 40 dá para ser simplificada? Depois que eu cortei o zero, ficou só 15 sobre 40. Dá para simplificar essa fração, gente? Sim. Por quanto, Gabriele? Por 5. Por 5. Porque toda vez que a gente tiver numa fração dois números que terminar ou com zero ou com 5, dá para simplificar por 5. Então, vou simplificar essa fração aqui por 5. Vou simplificando a fração aqui por 5. 15 dividido por 5 fica só 3, beleza? Só 3. E 40 dividido por 5 fica 8. Então, na verdade, o que que a Ana vai receber? Ela vai receber 3 oitavos, que é a parte que ela colaborou, 3 oitavos, dos 9.600, beleza? 3 oitavos de 9.600. Não tem nada aqui de baixo, é um. E aí a ideia agora é, multiplica pelo o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Tem que fazer 9.600 vezes 3 e depois dividir por 8. Vamos rabiscar aqui no cantinho aqui, ó, 9.600 vezes 3. 9.600 vezes 3. 3 vezes zero é zero, 3 vezes zero é zero, 3 vezes 6 é 18, vai um. 3 vezes 9 é 27, mais um, 28. Deu 28.800. Então aí agora vai ser 28.800 dividido por 8, beleza? 28.800 dividido por 8. Aí eu já tinha feito a análise antes de começar a resolver o exercício, que para mim só podia ser a resposta letra A ou letra B. Isso significa que quando eu começar a fazer essa divisão, eu já vou saber qual é a minha resposta. Porque aí eu vou fazer, ó, 28.800 dividido por 8, 28.800 dividido por 8. Vou cortar no 28. Que número que eu multiplico 8 para dar perto de 28? Tem que ser 3. 3 vezes 8 é 24. Aí sobra 4. E aí, se começou com 3, qual que é a resposta correta, pessoal? Fala para mim. Letra A ou B? Letra B. Tem que ser a letra B. E aí, professor, lá na hora da prova, eu preciso continuar a conta? Óbvio que não. Lembra do que eu falei para vocês de dica da aula passada, tá? A gente tem que ganhar o máximo de tempo possível, tá? E aí, então, como é que a gente ganha esse tempo? A gente ganha esse tempo, primeiro, lendo bem o exercício, porque olha só o que que eu me economizou ali lendo o exercício. Já me eliminou três alternativas. E depois eu começo a fazer a conta já pensando em que seria meu possível resultado, beleza? Então, se eu continuasse fazendo essa continha aqui, eu vou descer aqui o 8, né? Não, não precisava, mas eu vou continuar só para fechar. E aí, que número que multiplica por 8 para dar 48 é 6. 6 vezes 8 é 48, beleza? Aí sobrou aqui dois zeros, eles vão descer e vão aparecer aqui, ó. Então, são 3.600. A Ana vai receber R$ 3.600. Resumindo, como é que eu sei quanto que cada pessoa vai receber em uma divisão proporcional? Eu preciso saber qual é a fração que essa pessoa contribuiu e multiplicar essa fração pelo lucro total que vai ser dividido, beleza? Aí vamos supor, por exemplo, que eu e o Eduardo vamos montar um negócio lá e aí a gente entra numa sociedade. Eu vou entrar lá com R$ 50.000, o Eduardo vai entrar com R$ 20.000. É lógico que se for para dividir o lucro, o Eduardo não pode ganhar o mesmo tanto que eu entrei com 50.000, o Eduardo entrou com 20.000. Então, como é que eu sei quanto que o Eduardo vai receber desse lucro total? Eu vou pegar o valor que ele entrou lá, é 20.000, dividido pelo total, que é os 70.000. Então, a fração dele seria 2 sobre 7, se eu cortar esses zeros todos, 2 sobre 7. E aí eu multiplico pelo lucro que a gente obteve. Que eu não sei, eu não falei quanto é, mas é isso. Ficou clara a ideia? Todo mundo conseguiu entender? Beleza, pessoal. Agora então, próximo exercício aí, questão número 10, para a gente fechar a prova 2024 todinha, tá? Se a gente pegar os exercícios que a gente resolveu nas aulas anteriores, mais esses que a gente está resolvendo hoje, a gente resolveu todos os exercícios da prova de 2024. Lembrando que as primeiras aulas eu dei um foco maior para a parte da geometria, que é importante,
E aí agora nessas últimas a gente está fazendo mais a parte de álgebra, equações e etc. Beleza? Aqui ele fala o seguinte, ó. Uma fábrica de equipamentos eletrônicos produz 72 mil smartphones por mês, operando 8 horas por dia e com um determinado número de funcionários. Com o final do ano e o aumento nas vendas nesse período, essa fábrica ampliou a produção para operar 10 horas por dia, mas com a mesma quantidade de funcionário e mantendo o mesmo ritmo de trabalho. Sendo assim, a quantidade de smartphones produzidos por mês será de. Aí vamos tentar resolver. Esse exercício, ele parece um exercício de quê? Regra de três, tá, gente? Regra de três. Professor, como que eu sei que um exercício é um exercício de regra de três? O exercício de regra de três, normalmente, ele te dá duas ou mais grandezas, vamos falar assim, tá certo? Igual aqui, por exemplo, ele tem ó, smartphones e as horas, né? Duas grandezas. E aí ele te dá informação, duas informações de uma grandeza e te pergunta uma informação de outra grandeza. Como que eu ensinei, expliquei para vocês resolver exercício de regra de três? Os exercícios de regra de três, para a gente não errar de jeito nenhum, a gente começa montando a tabela com as informações das grandezas. E aí a gente faz uma análise das grandezas. E se vocês lembrarem das nossas aulas, é aquele negócio que a gente ó, monta a tabela e põe a setinha para cima na grandeza do x e vai analisar as outras grandezas para saber se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Beleza? Então, as grandezas que nós temos no exercício aqui é o número de smartphones, número de celulares, certo? Beleza? Celulares. E a quantidade de horas que os funcionários vão trabalhar. Aí eu leio o exercício, anoto as informações de antes e depois, e a setinha sempre é para cima na grandeza que tiver o X. Então ele fala para mim assim, ó. Ele faz 72 mil celulares, eu vou escrever só 72 mil celulares, trabalhando 8 horas por dia. Como vai aumentar a produção, ele vai pôr para trabalhar 10 horas por dia e ele quer saber quantos celulares ele vai produzir. E aí eu coloco um X aqui. Como o X aqui está na quantidade de celulares, eu vou colocar aqui a seta para cima, pensando assim, então, se aumentar a quantidade de celulares, o que acontece com as horas de trabalho? Se eu quiser aumentar a quantidade de celulares produzidos, as horas de trabalho têm que aumentar ou diminuir, pessoas? Aumentar. E se as horas de trabalho, então, têm que aumentar, aí eu tenho que colocar essa seta para cima também. Agora, professor, para que que serve essa seta? Essa seta, a gente vai de novo trabalhar com fração, e eu cheguei até a discutir com a Gabriele sobre isso, o tanto que a prova do IFTM gosta de trabalhar com fração. Fração e porcentagem, muito importante, beleza? Aí agora eu vou montar as frações obedecendo a seta. A seta, ela vai apontar para o número que vai ficar na parte de cima da fração. Nesse caso, a seta aqui está apontando para o 72. Então vai ser o 72 na parte de cima e o x na parte de baixo. Aí eu coloco um sinal de igual e aí vem com as outras grandezas aqui montando as frações também obedecendo a seta. Nesse caso, só mais uma grandeza aqui. Aqui, como a seta está apontando para o 8, vai ser o 8 na parte de cima e o 10 na parte de baixo, beleza? 8 na parte de cima sobre 10 na parte de baixo. A partir do momento que a gente colocou aqui, ó, 72 sobre x igual a 8 sobre 10, como tem um sinal de igual entre as duas frações, o certo é multiplicar cruzado, beleza? Então vai ficar 8 vezes x é 8x e 72 vezes 10 é 720, né? Beleza? Aí agora sim, né? Eu pego x é igual a 720 dividido por 8. Lembrando que isso aqui é mil, tá? Eu pus lá só 72, mas são 72 mil, né? Então eu vou fazer a conta aqui, vai dar sei lá quantos mil, né? Óbvio. Aí eu vou lá, 720 dividido por 8. Para eu fazer essa continha aqui, eu tenho que cortar no 72, né? 720 dividido por 8, corta no 72. Que número que multiplicado por 8 dá 72 ou perto de 72? 9. Isso, 9. 9 vezes 8, 72. Yasmin também colocou ali no chat. Aí deu certinho aqui, zerou, a gente desce o zero e aí coloca o zero aqui. Então, a minha resposta aqui, ó, deu 90. 90 o quê? 90 mil celulares, beleza? 90 mil celulares, tá? Que no caso aí a resposta é a letra D.
Uma questão tranquila, uma questão fácil de fazer, desde que o aluno lembre regra de três, tá? Lembrando para vocês uma coisa importantíssima sobre a regra de três. A gente sempre coloca a seta para cima no celular, ou no X, melhor dizendo, né? Onde tem o X, no caso aqui é o celular. E aí a gente analisa as outras grandezas para saber se a seta é para cima ou para baixo, tá certo? Então, por exemplo, se ele fosse produzir a quantidade de celulares dependesse da quantidade de máquinas, por exemplo, que faz essa produção, quanto mais celular, mais máquina, beleza? Tá? Agora, se ele tivesse que produzir uma mesma quantidade de telefones e ele fosse contratar mais pessoas, aí quanto mais pessoas, menos dias, por exemplo, ou menos horas precisava trabalhar, tá? Então aí tem que saber analisar direitinho para saber se as setas vão ser as duas para cima ou é uma para cima e uma para baixo. Quando você pensar assim, à medida que essa aqui aumenta, a outra diminui, aí uma seta é para cima e a outra é para baixo. Fechou? Pessoal, então agora vamos começar a resolver exercícios da prova de 2023. A gente também, nas aulas anteriores, já fez alguns exercícios da prova de 2023, para quem participou ao vivo, beleza? Tá? E aí agora a gente vai resolver os que a gente ainda não tinha resolvido, tá? Os exercícios da prova de 2023, eu coloquei aqui o exercício 7. Ele fala sobre um jogo de dominó, tá? Aí ele mostra ali para mim como é que funciona o dominó, né? Tem as pecinhas lá, 00, 01, 02 e assim vai, tem todas as peças ali. E ele vem falando para mim o seguinte, ó. Normalmente, em partidas com jogadores, com quatro jogadores, cada um escolhe sete peças de uma pilha embaralhada e não deixa que seu adversário as veja. Considere que o primeiro jogador vai escolher uma peça entre todas as peças do jogo. Então, aqui estão todas as peças do jogo, certo? Aí, o primeiro jogador vai escolher uma peça só entre todas as peças que o jogo de dominó tem que estão voltadas, com a numeração voltada para baixo. Ele não consegue ver, tá? Então o cara não consegue ver a numeração. A pergunta é: qual a probabilidade dele escolher uma peça que os dois números representados sejam iguais entre si? Que é o que a gente chama lá no nome de carretão, tá certo? Então, como é que ele vai. Como é que eu vou fazer para calcular a probabilidade? Imagina que essas peças do dominó aqui estão todas viradas de cabeça para baixo. Aí uma pessoa aleatoriamente vai pegar, colocar a mão ali naquelas peças e tirar uma peça, e aí ele quer saber qual a probabilidade de ser dois números iguais na peça, beleza? Para poder calcular isso, a gente precisa lembrar do conceito de probabilidade, tá? Que é um conceito muito fácil, a gente estudou bastante, inclusive fez até exercícios do próprio livro que a gente tinha de exercício, que era o giro da aprendizagem, beleza? Então, como é que eu faço para calcular uma probabilidade? Qualquer probabilidade, certo? Ela é feita como uma fração, de novo, fração, tá? Onde eu coloco na parte de cima todos os casos que eu quero que aconteça, que a gente vai chamar de casos favoráveis, beleza? Então, em cima eu coloco o número de possibilidades do que eu quero que aconteça. E aí, na parte de baixo dessa fração, eu vou calcular, colocar, né, o total de casos que pode acontecer. Esse é o conceito de probabilidade. Uma das coisas mais simples que a gente tem na matemática. A probabilidade é só você contar ali, né? Quantas coisas tem que você quer que aconteça, dividido por quantas coisas que tem ao todo dentro daquele universo de possibilidades que você está analisando. Bem simples. E aí, essa probabilidade é uma fração, mas aí a gente também já viu como é que a gente consegue converter essa fração em uma porcentagem. Quem não lembra, ou quem ainda não viu, vai conseguir lembrar ou conseguir entender fácil, fácil como é que funciona aqui. É um exercício tranquilo e que é muito comum o cálculo de probabilidade nas provas do IFTM. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu faço esse cálculo dessa probabilidade? Então eu vou colocar aqui o pezinho de probabilidade. Ele quer sair, ele quer sortear uma peça, né, que tenha os dois números iguais, né? Então eu vou lá na representação, o exercício foi tão bonzinho que ele colocou ali as peças todas para eu poder ficar mais fácil de eu contar. Então eu vou lá na representação, vou ver quantas peças tem que os dois números são iguais, beleza? Então vamos lá. Eu tenho a peça ali 00, né? Nada, nada, né? Eu vou ter a peça um e um. Depois tem a peça 2 e 2, 3 e 3, 4 4, 5 5 e 6 e 6.
Essas são as únicas peças onde tenho dois números iguais na mesma peça, tá? Quantas peças deu ao todo aqui? Vamos contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então são sete peças que são favoráveis ao que ele quer, ter dois números iguais. Então na parte de cima da fração, coloco um 7, beleza? Sobre o total de peças possíveis, porque quando o cara vai sortear, ele poderia sortear qualquer uma dessas, então o total são todas. Nesse caso, ele fala para mim no exercício que o dominó tem 28 peças, beleza? E se eu contar ali também, quatro coluninhas com 7 peças, dá 28 peças. Então vai ser 7 sobre 28. Essa é a minha probabilidade. Mas a gente não tem 7 sobre 28 aqui nas alternativas. Por quê? Porque ele converteu essa fração em porcentagem, tá? E aí, para a gente converter essa fração em porcentagem, eu já expliquei, e uma dica muito boa, importante para fazer isso, é só você pegar o número de cima aqui e multiplicar por 100. Multiplica o número de cima por 100 e divide pelo de baixo. Não tem muito segredo. Só que antes de fazer isso, eu queria trabalhar mais uma outra coisa com vocês. A gente pode simplificar essa fração, tá? E aí, pessoas, por qual número eu posso simplificar essa fração aqui? Por 7. Beleza? Porque eu, por 7. Porque o 7 tá na tabuada do 7, óbvio, e o 28 também tá na tabuada do 7. Beleza? O 7, como é um número primo, ele só divide por ele mesmo. Então, era bem lógico a questão do 7 aqui, era só lembrar que o 28 também tá na tabuada do 7. Então, eu vou simplificar por 7. E aí, simplificando por 7, a gente vai fazer aqui, ó. 7 dividido por 7 é um, e 28 dividido por 7 é 4. Então deu um sobre 4, beleza? Aí, um quarto, ele corresponde a qual porcentagem? Se eu já souber direto isso, que um quarto é você pegar um inteiro e dividir em quatro partes, já dá para entender que seria aí uns 25%, beleza? Agora, se eu não souber disso, como é que eu transformo essa fração em porcentagem? Como eu disse antes, é só multiplicar o número de cima aqui por 100. Olha só que beleza. 1 vezes 100 é 100. 100 dividido por 4, 100 dividido por 4, dá exatamente o que eu tinha dito antes, que é os 25%. Então a pessoa, na hora que ela joga o dominó, que vai sortear, a chance dela sair com um número, com uma peça que tem os dois números iguais, é de 25%, letra C. Um exercício bem fácil, mas é um assunto que cai bastante. Um exercício de probabilidade cai bastante. Como aumentaram a quantidade de questões esse ano para 9 questões de matemática, é muito provável, é até redundante falar isso, mas é muito provável que tenha um exercício de probabilidade. Beleza? Tá? E aí é só você lembrar. Como é que calcula a probabilidade? Pensa no total de coisas que pode acontecer. Na parte de cima, você coloca só o que você quer que aconteça. Na parte de baixo, coloca tudo que pode acontecer. E pronto. Beleza? Das 9 perguntas, deve ser umas 6 que você vai achar muito fácil, igual a essa. Então, aí é usar a estratégia que eu falei. Você vai lá, resolve tudo que você achar mais fácil, né? Primeiro você resolve tudo antes de matemática. Derruba tudo ali rapidinho, em uma hora e pouquinho no máximo. Aí depois você vem para a prova de matemática e não é sair fazendo assim, a número um, a da matemática, depois a 2, depois a 3. Não. Você vai ler a pergunta. Se você achar fácil, você já faz ela. Se achou difícil, pula para a próxima. Então você vai fazer todas as fáceis, até mesmo na prova de matemática, e depois você vai fazer as mais difíceis. Então vamos para mais uma, a última que a gente vai fazer nessa aula de hoje, também da prova de 2023, mais um exercício que envolve a questão do cálculo de porcentagem. Então é esse o foco, galera. É geometria, frações e porcentagens. Foca muito, muito, muito nisso, porque é isso aí que é vamos falar assim, o principal assunto cobrado nas provas do IFTM. A parte de geometria, cálculo diário, volume, etc. E cálculo envolvendo frações e porcentagem. Tudo bem? Então vamos lá. A número 9 fala sobre o Pedro, né? O Pedro lá do nono A. O Pedro pretende comprar um livro pagando-o por meio de um aplicativo de celular que lhe mostra 5 lojas diferentes que vendem um livro pretendido. Ele comprará na loja que ofereceu o menor preço possível para esse livro e pretende pagar em parcela única. Sabe-se que, se o pagamento for efetuado em parcela única, as lojas oferecem desconto no valor da compra. Aí vem aqui, o quadro mostra as lojas encontradas, os preços do livro em cada uma delas e os percentuais de desconto.
Então, tá lá, loja um, o preço é 46, dá 13% de desconto. A 2 é 48, mas dá 20%. A 3 é 47, mas dá 16%. A 4 é 45, dá 12%. E a loja 5 é 44 e dá 10% só de desconto. O Pedro quer saber qual que é a loja que tem o livro mais barato, né? Se ele pagar à vista. Então, para ele fazer esse cálculo, simplesmente é só ele ver quanto que ele vai ter de desconto em cada uma das lojas e calcular, obviamente, o preço final que ele vai pagar no livro. Lembrando que, como todo mundo já sabe, o desconto diminui do valor total, né, do livro. Agora, como é que eu calculo a porcentagem de um determinado valor? Calcular a porcentagem de um valor é a mesma coisa de calcular a fração de um valor. É só multiplicar essa porcentagem pelo próprio valor. Só que, como eu sempre digo, esse número escrito assim, ó, 13%, ele só vale para a loja, para o site, para indicar a promoção para as pessoas. Para a matemática, 13%, por exemplo, é a mesma coisa da fração 13 sobre 100. Beleza? Então, para calcular uma porcentagem do valor, é só multiplicar aquela porcentagem, né, sobre 100, porque toda porcentagem do denominador é 100, vezes o número, que no caso é 46 ali da loja número um, beleza? Tá? Então, a gente vai tentar fazer esses cálculos todos aqui, e aí depois a gente vai decidir qual loja que o livro vai sair mais barato. Lembrando para vocês que o cálculo que a gente está fazendo aqui é só do desconto. Então, o livro, o valor final do livro é o valor original menos esse desconto, tá? Tem outro jeito de fazer também? Tem, seria eu pensar no que sobra do valor total. Por exemplo, quando a loja 2 fala que vai dar 20% de desconto, ela vai cobrar 80% do valor, tá? Por quê? Porque o total é sempre 100%. Se você tira 20, sobra 80%. Mas aqui a gente não vai precisar se complicar desse sentido, não. É só multiplicar cada valor pela sua própria porcentagem e depois subtrair do resultado, tá? Então, vamos lá. Primeiro, começando pela loja número um. Loja número um vende o livro a R$ 46, mas tem um desconto de 13%. Então, vou pôr aqui, ó, 13%, 13 sobre 100, vezes 46. Então, eu teria que fazer 13 vezes 46 e dividir por 100, beleza? Quanto que é 13 vezes 46? Essa questão não é uma questão difícil, mas é uma questão que vai demandar um pouquinho de tempo, tá? Isso também é importante. Na hora que você estiver fazendo sua prova, você fala, não, essa é fácil, mas essa é demorada. Então eu vou lá nas outras fáceis rápidas, depois eu volto na fácil demorada, e aí, por último, eu vou na difícil difícil. Que a difícil vai ser difícil de pensar e difícil de resolver, então vai demandar um tempo maior ainda, tá? Tudo isso é esperteza, tudo isso é coisa que é importante para a hora da prova. Quando a gente fala assim, às vezes tem aluno que fala, ah, mas eu sei administrar o tempo, vai dar tudo certo. Não é assim. Mas você tem que ter malandragem, esperteza para poder conseguir passar no processo desse, beleza? Então, a gente vai ter que fazer 46 vezes 13, e aí 6 vezes 3 é 18, vai um. 3 vezes 4 é 12, mais um é 13, né? Beleza? Aí ok, agora vamos aqui, ó. Um vezes 6 é 6 e um vezes 4 é 4, beleza? Então aqui vai dar 8, 6 com 3 é 9, 4 com um é 5. 598. E aí então vai ficar 598. E aí fazendo de baixo com de baixo, um vezes 100 é 100. E aí, como eu já tinha dito para vocês em alguns momentos, quando a gente divide por 10, por 100 ou por 1000, é só a gente andar a vírgula aqui para trás, no caso, a quantidade de zeros que tem. Então, como são dois zeros, aí vai dar 5,98. Então, eu vou ganhar 5,98 de desconto lá na loja um, tá? Então o livro era de 46. Se eu tirar 5,98, praticamente tirei os R$ 6. O livro aqui na loja um sai quase R$ 40, certo? Vai sair R$ 40,02, não é isso? Beleza? R$ 40,02. Agora a gente vai usar essa mesma lógica que a gente fez para fazer essa primeira continha, para fazer as outras, e aí a gente não precisa delongar mais para poder demonstrar o cálculo, né? Então, por exemplo, se for a loja número 2, se eu estiver fazendo ali a loja número 2, eu vou fazer 20 sobre 100, essa conta mais fácil da loja número 2, que é 20%, é mais fácil, né? 20 sobre 100, multiplicado pelos 48. Aí eu vou fazer o de cima com o de cima,
e o de baixo com o de baixo. Aí essa aqui dá para fazer mais direto, sem precisar montar. Porque é tipo 20 vezes 48 é como se fosse 2 vezes 48, só que eu ponho um zero a mais. 2 vezes 48 é 96. Aí eu coloco um zero a mais, fica 960. Aí sobre 100. Aí eu ando duas casas para trás, vai ficar R$ 9,60 de desconto. Se lá na loja era R$ 48 e ele vai me dar R$ 9,60 de desconto, vai pagar menos que R$ 40. Vai pagar R$ 39,40, não é isso? Beleza? Eu estou fazendo assim meio que direto porque eu sei que quando envolve dinheiro é mais fácil para vocês pensarem. Beleza? Então a loja 2, o livro está saindo mais barato do que a loja um. Que a loja um é R$ 40 e pouco, com um desconto, né? Que é 46 tira 5,98, vai ficar R$ 40 uns quebrados. A loja 2 é 48, mas aí você está tirando 9 e pouco. Então aí vai ficar 39 e uns quebrados. Beleza? A loja número 3, eu vou usando a mesma lógica, né? A loja número 3 dá 16% de desconto, então eu vou fazer 47. Aliás, melhor, vamos fazer o mesmo padrão. 16 sobre 100, 16% de 47. Então, vezes 47. Aí é só fazer 16 vezes 47 e 1/100. Então, 16 vezes 47, a produção falou que é 752. Então, 752 dividido por 100. Anda duas casas para trás, 7,52. Então, vou ter 7,52 de desconto. Ela é 47. Aí, se eu tirar 7,52, vai dar 39 e pouco. Então, aí agora a loja 2 e a loja 3 está mais ou menos parecidos os preços, né? Agora vamos ver a loja número 4. A loja número 4 está bem baratinho o livro lá. 45. A loja 5 mais barato ainda, beleza? Mas às vezes o desconto não é tão grande assim, né? Vamos ver aqui a loja número 4. Eu vou calcular todas as porcentagens, tá? Todos os descontos, melhor dizendo, depois a gente vê o valor final de cada livro, tá? Na loja número 4 é 12% de 45, o meu desconto. Então, 12% vezes 45. Aí a gente vai fazer de novo, né? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 12 vezes 45, 450 com 90 dá 540. 12 vezes 45 é 540. Esse eu nem precisei da produção, né? 540. E 1 vezes 100 deu 100. A gente anda duas casas para trás, R$ 5,40. R$ 5,40 de desconto lá na loja número 4. Também vai dar uns 39 e uns quebrados. Tá bem parelhada ali as três lojas, né? 2, 3 e 4. O valor tá bem próximo. E agora, para a gente decidir e finalizar o exercício, vamos calcular quanto que ele vai pagar na loja 5. Ó, na loja 5 é 10% de desconto de um livro que custa R$ 44. Vamos ver quanto que dá isso. Vou fazer 10%, 10%, 10 sobre 100, 10% de 44. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Aqui dá 1, né? 44 vezes 10 é 440, sobre 100 vai dar 4,40 sobre 100 aqui, né? Vai dar 4,40. Beleza. Agora, para a gente decidir qual livro é o mais barato, porque o Pedro não é bobo e ele vai comprar o livro mais barato, eu preciso ver qual é a loja mais barata de todas, tá? E aí eu vou ter que subtrair esse desconto. Galera, eu vou anotar aqui do lado qual que é o valor final de cada livro. Aqui é 46. Você tira 5,98, ainda sobra R$ 40,02. Beleza? Se fosse R$ 6 estivesse descontando, dava R$ 40. Aí, mas não é 6, é 5,98. Então sobrou 2 centavos, R$ 40,02. A loja número 2 vai descontar R$ 9,60. Então, como ela é 48, se tirar R$ 9, ele já vai para 39, beleza? Mas ainda tem 60 centavos, né? 9,60. Então ele vai dar R$ 38,40. Ah, essa loja aqui é mais barata, hein? A loja número 3 é 47 e tira 7,52. 7,52. Aí então 47, você tira 7,52. 47, você tira 7,52. Se fosse tirando o 7, dava 40. Aí tirando mais os 52, vai dar 39,48. 39,48. Então já perdeu para a loja 2.
A loja 2 é a mais barata mesmo. A outra é 45. E aí você vai tirar 5,40. Aí, se você tirasse só o 5, ficava 40. Se você tirar 5,40, fica 39,60. Então, essa loja aqui, 39,60. Beleza? Depois vocês podem pensar com calma essas subtrações que eu estou fazendo, mas é porque eu sou uma pessoa mais velha, eu estou muito mais acostumado a mexer com dinheiro. Então aí às vezes é mais rapidinho de fazer essa conta, né? Aí a outra lá é 44, tira 4,40. Se tirasse só os 4, virava 40, mas aí vai tirar 40 centavos a mais, então vai ficar R$ 39,60 também. Empatou. Então a melhor loja, a loja mais barata, vende o livro à vista por R$ 38,40, que é a loja número 2. Beleza, pessoas? Ficou claro? Deu para entender? São exercícios tranquilos de fazer e tem alguns que são demorados e uns poucos são difíceis. Então a ideia é que a gente lá na hora da prova, a gente vai ter que ter esperteza para ter esse discernimento. Um exercício igual esse é um exercício fácil, a gente já estudou isso. Quer calcular fração ou porcentagem do número, é só pegar a porcentagem e multiplicar pelo número. Mas se você vê que é demorado, você vai ter que testar ali 5 lojas, então você deixa ele para fazer antes de você fazer os complicadões, mas depois de você já ter resolvido os fáceis. Estamos combinados assim? Podemos fechar por aqui? Muito obrigado vocês, pessoal, todo mundo que acompanhou aqui ao vivo, o pessoal que vai assistir pelo YouTube depois também. Muito obrigado. É assim mesmo que a gente tem que levar. Agora é a última semana, a gente tem que dar aquele gás, estudar mais, tentar fazer mais exercício, que aí no final a gente vai ter a nossa recompensa, se Deus quiser. Beleza? Tchau para vocês, muito obrigado e até a próxima.